Então isso também foi uma das diretrizes. Uma terceira diretriz foi analisar então as formas sociopolíticas vigentes, né, diante dessa diversidade, né, tão expressiva de formas de vida que há no continente sul-americano com os povos indígenas, né? Porque geralmente se pensa, os índios, né? Os índios são assim, os índios são assado. Então os índios são uma massa amorfa que se comporta da mesma maneira, mas não é verdade, né? Existem hoje ainda, né, centenas de línguas indígenas faladas no continente sul-americano, se não mais do que isso, né? Só no Brasil há 180 e alguma coisa. Línguas indígenas sendo faladas e culturas e tudo mais, né? Então, as formas sociopolíticas que derivam disso também são variadas, conforme eu já mencionei, né? O que eu quis com a tese foi, sobretudo, falar da polifonia musical que rege tudo isso. Essa forma de vida na Uninauê, ela é regida por uma espécie de polifonia musical, né, que vem do fato dos clãs estarem vivendo em uma certa harmonia, né? E portanto é uma harmonia que é uma harmonia musical também, que se verifica nas formas musicais. Eu diria que a música é a forma principal de captura, né, de uma intercaptura que se dá entre os Enau e Ninauê. Então é a música que os captura a si mesmos, né, que os captura para uma vida de feição milenar, ritualística por excelência, né? É a música que faz esse trabalho fino de intercaptura entre eles mesmos, para que eles sigam vivendo desse modo, né? A música é algo muito forte e muito intenso, né? De uma frequência muito intensiva na vida deles. Isso daí faz com que eles sejam intercapturados por si mesmos através desse fluxo musical. Bom, sobre a música Enau e Ninauê, eu tenho algumas coisas para falar aqui, né? Que é o principal que nos traz aqui, né? O principal motivo que me traz aqui. O continente sul-americano, como já dizia, o primeiro quem disse isso, se não me engano, foi o antropólogo Jean-Michel Baudet, né? Um antropólogo francês, que foi meu co-orientador de doutorado, foi meu supervisor de uma bolsa sanduíche que eu fiz no ano 2000 também, né? Ele, no seu livro Souffle da Amazonie, né, que são sopros da Amazônia, ele disse que o continente americano é um continente dos sopros, né? Ele foi muito enfático ao falar sobre isso. E com base em estudos de um dos etnólogos anteriores chamado Isikovics, né, que estudou as formas organológicas dos instrumentos sul-americanos. Então, o que significa dizer que o continente sul-americano é um continente de sopros? Que majoritariamente as formas de instrumentos musicais presentes na América do Sul são flautas ou aerofones em geral, né? São formas de instrumentos de sopro diferentes, não são só flautas como a gente imagina que sejam, né? Flautas é um nome genérico, uma metonímia que a gente usa para designar todos os aerofones que existem no continente, como clarinetas, com palhetas inclusive, né, que são palhetas que são muito assemelhadas a palhetas de clarinetas ou oboés ocidentais, né, das orquestras ocidentais. Segundo o meu colega e acústico Leonardo Fuchs, que trabalhou comigo em um projeto, as palhetas são idênticas. Então,
isso é uma cultura milenar da América do Sul, quer dizer, não foram tomadas esses instrumentos dos ocidentais, ao contrário, muitas pessoas imaginam isso, né? Que as flautas, várias flautas ou clarinetas ou outros vieram do mundo ocidental, e não é verdade, já havia aqui, né? Muitos anos, milhares de anos anteriormente. Então, é um continente dos sopros porque a maior parte dos instrumentos é de sopro. Tem alguns idiofones, né, que são instrumentos de percussão, mas a maioria esmagadora é instrumento de sopro. Cordofones são instrumentos que vieram para cá, sim, da colonização europeia. Mas aerofones não, são típicos da América do Sul. E conforme um compêndio de textos chamado Burst of Breath, né, de 2 antropólogos sul-americanistas, esse sopro, ele é também o sopro xamânico, né? Ele tem a ver com o sopro xamânico, que é também o sopro vital, que regula o sopro vital das pessoas, né? Então, como o xamanismo é algo muito importante na América do Sul, né, forma a religião religiosa principal, digamos assim, o continente dos sopros, ele é um continente do sopro vital e do sopro xamânico também, né? quay quá ta hiện tại chị cho nha cái gì vậy hiện tại cho nha ấy tại quay quá ta cái đâu cái gì vậy đó là bây giờ nhờ bà lại cái hạt của tay cho bà lại cái hạt của hủ cho cái gì vậy cháu cũng thế này hiện tại chị anh ấy chị nhà cái nào hiện tại chị nhà cái hạt trái quay đồ bà chị nhà cái gì ý để hít cho là hiện tại chị bây giờ bạn cái gì cái sầu á, hago hatta, cái gì kia hiện tại gì chứ? Mà anh to nè, ada tenan là nhà nông cạn nè, cái đấy gì nhà nông quên nè, rồi là ta, macam ni nè. Ra ra gọi cái là cái nó đi nhà đi ra tôi nhà cái nó giáo tài chi nè quy đồ hạt cạnh quy đó hết qua đi như nó cần này tài chi cái ini Salvatore ini hayal kwa hayal kwa hayal kwa Hey, kwa kwa, hey, kwa kwa, hey, kwa kwa, hey, kwa kwa.